A real é que nós somos treinadas a pensar que quando chega 3 da tarde, a gente já precisa procurar algum belisquete, fazer um snack, procurar por um lanchinho, fazer uma boquinha. A gente foi treinada a pensar que comer de 3 em 3 horas é uma estratégia necessária para quando a gente pensa em emagrecimento, quando a gente pensa em alimentação saudável. Mas aqui eu vou te mostrar que não precisa ser bem assim e comer de 3 em 3 horas não necessariamente é uma estratégia inteligente para todo mundo. Fica aqui comigo. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Aline Merlin e eu ajudo mulheres a se libertarem da compulsão alimentar e levar uma vida com mais leveza na balança e na mente. Nesse vídeo, eu vou te mostrar como que tu pode deixar de ser escrava do relógio e começar a comer apenas nas horas que tu tem fome. Então vem comigo, já aproveita, te inscreve aqui no canal e ativa o sininho para ser notificada quando tiver conteúdo novo por aqui. Vamos lá! Uma queixa muito comum que eu recebo em consultório e também nas minhas redes sociais é sobre comer sem estar com fome. Sabe quando bate ali 3 da tarde, parece que já tá na hora de tu beliscar alguma coisa, tu nem tava pensando em comida, quando olhou pro relógio, é agora, vou lá buscar meu lanche, vou lá buscar meu snack. Já passou por isso, certo? Muito provavelmente. E sabe por que isso acontece? Porque por muito tempo nos fizeram acreditar que comer de 3 em 3 horas aumentava o nosso metabolismo, era uma estratégia extremamente interessante para quem queria, para quem buscava emagrecimento. E sim, apesar de poder ser uma estratégia interessante, principalmente no tratamento inicial da compulsão alimentar, o comer de 3 em 3 horas, essa regra que se espalhou por aí, também trouxe consigo consequências, efeitos colaterais dessa medida, como, por exemplo, deixar as pessoas reféns do relógio. Hoje em dia, as pessoas acabam comendo muito mais porque é hora de comer, olhou para o relógio, deu meio-dia, deu 3 da tarde, deu 7 da noite, é a hora de comer, do que de fato por sim estar com fome, de fato o corpo estar pedindo por mais energia. E dentro dessas consequências, a gente ainda pode citar o pensamento fixo na comida, a frustração, a sensação de falta de controle, sabe aquela sensação que parece que a nossa vida gira em torno da comida e a gente está o tempo todo pensando o que eu vou comer próximo, o que eu vou comer na próxima hora. E isso nos tira energia, isso nos tira foco da gente poder realizar outras atividades de uma maneira melhor, da gente conseguir focar 100% naquilo que a gente está fazendo. Por quê? Porque o nosso pensamento vai, o que eu vou comer daqui uma hora? O que eu vou comer de snack? E é importante a gente lembrar que comer bem e nutrir o nosso corpo deve ser uma prioridade independente de qualquer outra coisa que esteja acontecendo na nossa vida. Só que para isso acontecer tem que ser de uma forma leve, uma forma smooth. E é justamente por botar esse foco tão imensamente na alimentação que muitas pessoas acabam vivendo o efeito sanfona a vida inteira. Emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda. Porque quando a vida tá mais tranquila, as coisas estão mais estáveis, a pessoa consegue colocar o foco na alimentação, na dieta. Mas quando a vida começa a acontecer e outras coisas, outras áreas da vida começam a trazer demandas, o que acontece? A pessoa já não consegue mais focar na alimentação. E isso vem de anos, gente. Isso acontece há muito tempo. Desde o início, quando começaram a falar de emagrecimento, se falava muito de que todo o nosso foco, toda a nossa vida devia girar em torno daquilo, da dieta, da alimentação. É isso, ponto. E hoje em dia a gente sabe que não. Por quê? Porque a vida segue acontecendo. A vida segue acontecendo. E se a gente ainda é escravo do relógio e fica esperando e controlando pelo relógio os momentos de comer, a gente enlouquece, a gente se perde, a gente perde energia para estar fazendo outras coisas. Por isso que é preciso que a gente consiga quebrar com esses padrões, que a gente consiga entender melhor o nosso corpo, se reconectar para que a gente possa entender, independente do relógio, qual é a hora certa da gente comer. Quando que eu realmente tô com fome? O que eu tô sentindo? Eu preciso mesmo comer agora? Meu corpo precisa dessa energia nesse momento? Ou será que eu tô comendo só pelo hábito de fazer um lanche na metade da tarde? O que será que tá pegando aí? Agora pensa comigo. Tu precisa fazer xixi de 3 em 3 horas? Tu precisa fazer cocô de 3 em 3 horas? Teu corpo precisa de um relógio, um comando externo para te mostrar o que tu precisa fazer?
Pois é, com a alimentação não é diferente. E é por isso que é muito importante que a gente comece a entender os sinais que o nosso corpo dá. Então, se tu é do time que bateu 3 horas da tarde, já vai procurar alguma coisa para beliscar, procurar um snack, fica aqui que eu vou compartilhar 3 dicas práticas que tu pode colocar hoje mesmo em ação para que tu não fique mais refém do relógio e conquiste a tua independência alimentar. A primeira dica e a mais importante delas é a gente aprender a diferenciar o que é fome mesmo, o que não é, o que é só vontade. Porque hoje em dia a gente tem uma disponibilidade tão grande de comida, de snacks, de qualquer coisa que a gente queira, que às vezes fica meio complicado a gente diferenciar se eu tô com fome mesmo e preciso dessa energia agora, ou se eu simplesmente vi, lembrei que existe e fiquei com vontade de comer, certo? Então, bem basicamente, a fome física e a fome fisiológica vão te ajudar a definir se você precisa comer agora ou não, tá? Entender esses 2 tipos de fome vai te proporcionar essa liberdade que tu tá buscando e que você não vai mais precisar olhar para o relógio para saber a hora certa de comer. Então vamos lá, a fome física é aquela que o estômago ronca, é aquela que muitas vezes a gente fica com dor de cabeça, muda o nosso humor. A fome física é aquela que a gente não deve fugir, que a gente não deve ignorar. Por quê? Porque é ela que nos fala, ela é um sinal fisiológico e ela nos fala que o nosso corpo precisa de mais energia. Já a fome emocional é aquela fome mais específica, nossa, que vontade de comer um chocolatinho. A fisiológica, se te oferecerem uma maçã, tu vai comer. Por quê? Porque tu tá com fome. Não tem aquele filtro para aquilo que tu vai comer. A fome emocional é super específica. Tem uma vontadezinha ali, comer chocolate, comer um sorvete, comer um bolo. E a fome emocional, ela não tem esses sinais físicos, o nosso estômago não ronca. E muitas vezes as pessoas também têm essa fome emocional, mesmo já estando satisfeitas, mesmo já estando com a barriga cheia. Então é muito importante que a gente saiba diferenciar esses 2 tipos de fome. Se pergunta, quando eu sentir fome, sentir vontade de comer alguma coisa, pergunta, o que está acontecendo no meu corpo? O que ele está me dizendo? É o meu corpo que está me dizendo que eu preciso comer, que está com fome? Ou é a minha mente que está me dizendo que eu estou com fome agora? A segunda dica, que também faz uma diferença incrível, principalmente para te ajudar a diferenciar essa fome emocional da fome fisiológica e também não ficar mais precisando contar com o relógio para saber o momento de comer, é otimizar as refeições principais, ao café da manhã, almoço e janta. O que é otimizar as refeições principais? Garantir saciedade nessas refeições. Como é que a gente faz isso? Através do consumo de fibras. Então garanta que tu tenha fibras, cereais integrais, vegetais, folhas, salada nessas refeições. Assim você vai ficar saciada por mais tempo e pensando menos na comida. Vai chegar 3 da tarde, o teu corpo vai estar alimentado e tu nem vai lembrar que precisa comer, né? Precisa, porque agora a gente tá entendendo que nem sempre a gente precisa comer quando bate 3 da tarde, certo? E a terceira dica é organiza os snacks. Tenha sempre algo à mão. Snacks, gente, os lanchinhos, eles não são refeições, certo? E nós brasileiros, nós temos uma percepção de lanche da tarde que é torrada, é salgado, é croissant, é pedaço de bolo. Isso não são snacks, tá? Snacks são aqueles lanchinhos rápidos, que não tem tantas calorias, mas que alimentam e te seguram para a refeição principal. Então tenta focar mais nesses lanchinhos e organiza, deixa organizadinho. E vocês vão ver que colocando essas dicas em prática, vocês não vão mais ser escravos do relógio e vocês vão saber pelo corpo de vocês, pelo que ele tá falando para vocês, quando é o momento certo de comer. Então, gente, apenas lembrem que o corpo de vocês não precisa de um relógio, não precisa de nada externo falando para ele o que ele precisa fazer. Ele sabe, ele é uma máquina extremamente inteligente. A gente só precisa treinar o nosso ouvido para entender e reconhecer os sinais que ele está nos mandando. Então, gente, já coloca essas dicas em prática, já te agiliza e já manda para aquela amiga que passa o dia beliscando, o dia controlando o relógio para saber quando é o momento de comer. Vamos comer apenas quando o nosso corpo pedir aquela energia extra, tá certo?